Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando o nosso programa diário espiritual. Mais uma semana o Senhor concede a cada um de nós. Hoje, segunda-feira, dia 16, estamos na graça de Deus. E nesse programa nós vamos meditar a palavra de Deus e também vamos conhecer a devoção e também a memória de Nossa Senhora do Carmo. Então vamos conhecer esta memória litúrgica Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Ao olharmos para a história da Igreja, encontramos uma linda página marcada pelos homens de Deus, mas também pela dor, fervor e amor à Virgem Mãe de Deus. É a história da Ordem dos Carmelitas, da qual testemunha o cardeal Piazza. O Carmo existe para Maria e Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos e na sua vida interior espiritual. Carmelo, em hebraico, Carmo, significa vinha, e Elo significa Senhor, portanto, vinha do Senhor. Este nome nos aponta para a famosa montanha que fica na Palestina, onde os profetas Elias e o sucessor Eliseu fizeram história com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurada pelo primeiro numa pequena nuvem. Estes profetas foram participantes da obra carmelita, que só vingou devido à intervenção de Maria, pois a parte dos monges do Carmelo que sobreviveram da perseguição dos muçulmanos chegaram fugidos na Europa e elegeram São Simão Stock como seu superior geral. Este, por sua vez, estava no dia 16 de julho intercedendo com o terço, quando Nossa Senhora apareceu com um escapulário na mão e disse-lhe: "Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo do inferno." Vários papas promoveram o uso do escapulário e Pio XII chegou a escrever: "Devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ainda, escapulário não é a carta branca para pecar. É uma lembrança para viver de maneira cristã e também alcançar a graça de uma boa morte." Neste dia de Nossa Senhora do Carmo, não há como não falar da história dos carmelitas e do escapulário, pois onde estão os filhos, aí está a mãe amorosa. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Como nós vimos na história de hoje, os monges estavam sendo perseguidos pelos muçulmanos e encontraram um auxílio poderoso em Nossa Senhora do Carmo. Ela que entregou esse escapulário para que pudesse proteger os monges e eles venceram essa dificuldade. E assim conseguiram perpetuar a Ordem do Carmo. E hoje nós temos os carmelitas até os dias de hoje. Então que nós possamos rezar por todos aqueles que dedicam a sua vida nos Carmelos, aqueles que fazem a sua consagração à Virgem do Carmo, para que possam assim continuar sendo assim esse sinal de Deus na vida de cada um de nós, que nós nos sintamos todos da vinha do Senhor, nos preparando para nos tornar o belo vinho para o Senhor quando Ele vier chamar a cada um de nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, depois de termos meditado essa memória de Nossa Senhora do Carmo, vamos meditar a Santa Palavra de Deus. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Que essa palavra seja para você um auxílio, uma ajuda para você fazer um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhemos com muita atenção o texto de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho traz a cada um de nós essa dimensão dos novos laços que Jesus veio instituir com a sua presença no meio de nós. Jesus veio nos chamar a constituir família, não só a família sanguínea, mas também a família de Deus. E quem é a família de Deus? É todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Todos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos nos aglutinar, precisamos nos aproximar em torno deste que nos reúne, que é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos essa familiaridade. Jesus, então, não dá tanta importância aos laços sanguíneos, mas sim verdadeiramente aos laços que nós criamos com Ele a partir da vivência do Evangelho. Nós somos chamados, nos dias de hoje, a olhar então que a nossa família não é só a família sanguínea, mas pelo contrário, todo irmão, todo aquele batizado que faz a vontade de Deus, todo aquele que está na igreja conosco, rezando, louvando e glorificando a Deus, precisa fazer parte da nossa família. E assim, fazendo parte da família, qual é a atitude de cada um de nós? É de nos preocupar, de nos interessar aquilo que está afetando a vida do outro, saber das suas alegrias, saber das suas tristezas, eis a missão de todos nós. Mas ainda nós temos percebido de maneira muito assim triste, tem muitas pessoas que estão na igreja, que frequentam, que tem pessoas que estão ali ao seu lado há meses, há anos, não sabem o nome, não se cumprimentam e são irmãos da mesma família. Por isso que Deus vem nos ensinar, Jesus nos chama hoje, quando Ele fala que a sua mãe e os seus irmãos não são apenas aqueles de sangue, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Ao participarmos de uma comunidade, ao participarmos da igreja, que também nós sintamos irmãos uns dos outros, fazendo parte da vida, querendo saber, nos interessar assim da realidade, daquilo que acontece na vida dos nossos irmãos e irmãs. Eis a mensagem que brota do Evangelho a cada um de nós hoje. E assim, para explicar um pouco mais o Evangelho, um versículo que fala dessa realidade dos filhos, dos irmãos de Jesus. Muitas pessoas justificam esse versículo pensando que se Jesus teve mais irmãos, também são filhos de Maria. E no Novo Testamento a gente nunca vai encontrar esta afirmação, que os irmãos de Jesus são os filhos de Maria. Porque na palavra, na língua hebraica, eles utilizam o termo irmãos para designar parentes. Então Jesus, sim, teve outros parentes, teve mais irmãos, mas que não são filhos de Maria, mas na verdade são seus parentes, são primos, tios, realidades que hoje nós encontramos uma língua que realmente consegue assim multiplicar termos para designar cada grau de parentesco, mas na época de Jesus não era assim. Então que nós possamos, todos nós, nos sentir irmãos, filhos do mesmo Pai, mas irmãos que se interessam, que ajudam, que contam uns com os outros para formar essa grande igreja que nos conduz ao reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, então, como nós vimos no Evangelho de hoje, nós somos irmãos, então vamos interceder a nossa irmã maior, Santa Rita, para que ela possa assim estar nos apresentando diante de Deus as nossas causas que tantos necessitamos. Consagremos a nossa vida, os nossos bens, a nossa região, a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa
as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Jesus é essa água que Deus oferece a cada um de nós para saciar as nossas sedes. Por isso, meu irmão, minha irmã, com certeza você já deve ter preparado o seu copo com água, então que possa, assim, acompanhar com muita fé e devoção esse nosso momento de bênção, para que você tenha esse sacramental para levar a graça de Deus até você, para que você se sinta parte dessa família que o Senhor convida a cada um de nós. Acompanhe com muita fé e devoção esse nosso momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h50 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após Santa Missa, terço com os homens. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual, mas antes queremos dar a bênção para que você possa viver assim esse resto de segunda-feira na graça de Deus e sempre proclamando que Jesus é o Senhor, que você deseja fazer esse encontro com Cristo na pessoa dos irmãos e das irmãs da comunidade, as pessoas que o Senhor coloca na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.